A mudança para a casa nova deveria ter sido um recomeço, mas para a família de Eduardo, tornou-se um pesadelo. Desde o primeiro dia, havia algo estranho no ar, uma sensação de desconforto que se instalava naquelas paredes desgastadas. O imóvel havia estado fechado por anos, e a poeira que cobria cada canto parecia guardar segredos. Nas primeiras noites, os sons eram sutis. Ruídos de móveis se movendo, sussurros indistintos que ecoavam pelos corredores escuros. Eduardo, tentando ser prático, ignorou os primeiros sinais e atribuiu tudo à sua imaginação e à adaptação ao novo lar. A esposa Renata, no entanto, parecia mais inquieta. Ela frequentemente mencionava sombras que se moviam rapidamente, como um canto de olho, e um frio inexplicável que a seguia por toda a casa. Com o tempo, as coisas se tornaram mais perturbadoras. As crianças, Ana e Lucas, começaram a relatar tudo o que viam. Um amigo invisível, que brincava com eles, que sempre se escondia nos armários e sussurrava palavras que eles não conseguiam entender. Para Eduardo, eram apenas brincadeiras criativas, mas Renata ficou em alerta. Ela escutava as crianças rirem à noite, apesar de se sentirem sozinhas. É só a imaginação delas, pensava, mas a inquietação em seu olhar não desaparecia. Uma noite, enquanto arrumava a sala, Renata encontrou uma antiga caixa de madeira no sótão. Dentro, havia uma coleção de fotos de uma família anterior, aparentemente felizes. Mas algo nos rostos delas parecia desconfortável, uma tristeza que não deixava escapar. Aquela caixa ficou na mesa da sala, como um lembrete constante do passado sombrio da casa. Eduardo começou a ouvir mais sobre as histórias associadas à vizinhança. Alguns falavam sobre fenômenos estranhos, sobre a casa em que eles moravam, e como algo havia acontecido ali, algo que ainda não tinha sido esquecido. Os moradores ao redor frequentemente trocavam olhares significativos quando o assunto surgia. Não se deixe enganar, foi o aviso que ouviu de um idoso no mercado. Coisas ruins estão ligadas àquelas paredes. Uma noite, Eduardo acordou com um grito ensurdecedor vindo do quarto das crianças. Ele correu até lá, mas ao abrir a porta, encontrou-as dormindo tranquilamente. O silêncio da casa era quase palpável, exceto pelo leve barulho da respiração delas. Um aperto no peito instalado, a sensação de que não estavam sozinhos, algo observando. Os dias passaram, mas a tensão só aumentou. Renata começou a ter sonhos perturbadores, onde via uma figura sombria observando-a. A presença parecia querer se comunicar, mas as palavras nunca chegavam. Eduardo, numa tentativa de ajudar, decidiu que era hora de agir. Procurou um especialista em fenômenos paranormais, que após uma visita, deixou claro que aquele lar tinha uma energia pesada, uma presença que não era apenas uma recordação. Era algo que ainda habitava aquele espaço. A última noite na casa foi um tormento. Ruídos altos ecoaram. A caixa de madeira, que Renata cuidava com cuidado, apareceu no centro da sala, aberta. As fotos estavam espalhadas pelo chão, e ao olhar mais de perto, os rostos das pessoas pareciam distorcidos, colossalmente tristes. Naquelas fotografias, uma figura se destacava, uma criança, com um olhar distante e vazio, como se clamasse por liberdade. Eduardo e Renata, consumidos pelo medo e pela incerteza, decidiram fugir. Eles saíram apressados, levando apenas o essencial, sem olhar para trás. O frio na espinha os acompanhou até a porta. Ao atravessarem o limiar da casa, um último sussurro cortou o silêncio da noite, uma voz baixa que dizia: "Vocês não podem escapar de mim." O que aconteceu depois? A casa permanece, abandonada, mas para sempre marcada. O que havia ali, naquela escuridão? Seria mesmo uma presença demoníaca, ou apenas a soma das memórias tristes de vidas que não haviam conseguido seguir em frente? Mesmo após a mudança, Eduardo e Renata encontraram-se revivendo aqueles momentos, cada sussurro contra a pele e as lembranças se tornaram parte de suas vidas, como uma sombra que nunca se afasta. E, em algum canto distante da casa, alguém ainda observa, esperando para que outros se atrevessem a entrar.